Bom, galera, eu sei que o jogo foi na quarta-feira, em meio a essa ressaca da eliminação da Copa Libertadores da América. Eu venho falar a respeito do jogo. Eu queria gravar o vídeo antes, mas eu tive uma crise alérgica e foi difícil para fazer a gravação, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer aí ao apoio de todos que participaram de alguma forma positiva ou negativa nas piadas com relação ao vídeo que a gente criou lá no Morumbis. Foi realmente um dia difícil para o torcedor do São Paulo, a eliminação para a equipe do Botafogo. Bom, quero aproveitar também e agradecer à torcedora Brenda Bitzol por ter nos fornecido o ingresso, tá? A cortesia para nós. Agradeço de coração por você ter nos dado essa oportunidade de assistir o Tricolor mais uma vez, tá? A gente não conseguiu levar a classificação, mas de toda forma eu agradeço pela cortesia, tá bom? Vamos falar do jogo. São Paulo que trouxe o resultado para o Morumbis, para decidir em casa um empate em 0-0 no Rio de Janeiro. Trouxe uma expectativa forte, grande para a torcida do São Paulo. A gente pensou no efeito estádio, o fator casa, lotado o Morumbis. A torcida do São Paulo fez uma festa linda, maravilhosa mesmo. A torcida do São Paulo está de parabéns, merecia pela torcida, ela merecia a classificação. Botafogo um grande time, Botafogo era favorito mesmo no embate, nos 180 minutos. Durante os 180 minutos o Botafogo foi superior ao São Paulo. Se a gente pensar nos 4 tempos da partida, o Botafogo foi melhor em 2. Teve um equilíbrio no segundo, né, no segundo tempo lá no Rio de Janeiro, e o São Paulo bandou no segundo tempo no Morumbi. Então assim, se a gente for pensar nessa situação, o Botafogo foi um pouco superior ao São Paulo nos 180 minutos e a classificação deles foi merecida. Mas eu vou colocar aí uma situação, vou ponderar umas situações. O São Paulo jogou no seu limite, como eu falei para vocês. O São Paulo, quando joga no limite, o São Paulo é um time que dá trabalho. O São Paulo é um time que, mesmo os times mais fortes do campeonato do Brasil, como o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Botafogo, o São Paulo, ele traz grandes dificuldades para esses adversários. Não foi diferente com o Botafogo. O Botafogo sentiu o peso, o Botafogo sentiu o fato do São Paulo estar no seu campo e no segundo tempo definhou. Vamos falar basicamente do jogo, tá? No primeiro tempo o Botafogo pressionou a saída de bola do São Paulo, criou dificuldades para o Tricolor para poder sair para o jogo, tomou as rédeas da partida e aí num lance completamente isolado, onde o Luiz Gustavo ele tinha a jogada a seu favor, né, o seu controle da bola, dominou a bola com categoria no peito, e aí na segunda matada ele perdeu tempo e foi desarmado. Nisso o Botafogo saiu para o contra-ataque, e aí o jogador do Botafogo, o Almada, apareceu livre após um cruzamento, apareceu livre, o goleiro Rafael, na minha concepção, ele não falhou, ele evitou que a bola chegasse no Luiz Henrique, mas o Almada estava livre, sozinho na marcação, a bola sobrou para ele, ele fez 1-0 para o Botafogo. Né? E aí a situação fica completamente difícil para o São Paulo. Né? Um resultado favorável à equipe adversária, que é melhor que você, né? Melhor que o time do São Paulo. E aí isso desencadeou um drama no Morumbi. O São Paulo tinha que buscar o empate. O Botafogo seguiu melhor na partida, criou situações, contra-ataque. É o forte da equipe do Botafogo, é muito físico, muito intenso o time do Botafogo, sai em velocidade no ataque, foi criando situações. O Alan Franco fez uma grande partida, foi ótimo, foi o melhor jogador do São Paulo. Aliás, vencendo no ano, para mim o Alan Franco, para mim se a gente tem um grande jogador nesse ano, para mim é o Alan Franco, faz uma grande temporada. E o São Paulo se safou aí de 2 ou 3 gols, né, que praticamente liquidaria a partida. E no final do primeiro tempo, quando o São Paulo se lançou ao ataque, né, deu uma pressionada, o Tricolor teve um escanteio, e no escanteio a bola bate no braço, parece bater no braço do jogador do Botafogo, o VAR chama o juiz para poder ver, e o juiz marca a penalidade máxima. Muito questionada para algumas pessoas, né, no meu modo de ver, a penalidade ela existiu, e o São Paulo teve a chance de empatar a partida. Porém, o Lucas Moura, que é o batedor oficial do São Paulo, ele foi para a bola e o Lucas desperdiçou a penalidade. Então, um pênalti que você empataria a partida, né, o frisson da torcida era outro, a situação de jogo era outra, o adversário sairia no final do primeiro tempo com um empate, tomando um gol de empate,
Então, tudo favoreceria o São Paulo, mas o Lucas desperdiçou a penalidade, chutou por cima do gol e aí a situação veio a ficar mais dramática para o São Paulo. O São Paulo perdeu a oportunidade de empatar o jogo, o Botafogo manteve a vantagem e saiu para o intervalo com uma situação mais favorável, principalmente na parte mental. Né? O São Paulo ia ter que remar muito no segundo tempo. E aí veio o segundo tempo. O segundo tempo veio, o São Paulo tentou impor o seu ritmo, conseguiu. O Botafogo parecia ter sentido o desgaste físico. Né? O Botafogo também sentiu a pressão, acredito, porque fez muita cera desde o início do segundo tempo. O goleiro John fez cera para cobrar tiro de meta, os jogadores caíam muito no chão. Então, assim, o Botafogo tentou fazer o jogo, o tempo correr sem a bola, porque ele era favorável. E o São Paulo foi imprimindo o seu ritmo. O São Paulo foi. O Zubeldia foi trocando as peças e isso foi dando mais energia para o time. O Caleri perdeu uma excelente oportunidade. O Luciano, que entrou no final do primeiro tempo, no lugar do garoto William Gomes, que sentiu o jogo. O Luciano chutou uma bola cruzada e a bola sobrou limpa, livre, sem goleiro no segundo pau para o Caleri. E o Caleri perdeu o gol. Inacreditável o gol que o Caleri perdeu. Isso lá pelos 15 minutos do segundo tempo. Então, assim, essas oportunidades que apareceram, elas não podem ser desperdiçadas. Porque você está diante de um rival que é muito forte, que dá poucas oportunidades. Né? E aí o que acontece? O jogo foi ficando mais dramático e mais dramático. O São Paulo se pressionava, tentava jogadas, né? O Lucas mesmo conseguiu descosturar uma jogada pela direita, chutou forte, o goleiro John fez uma bela defesa. Os jogadores do São Paulo que entraram bem, Nestor, o próprio Michel Araújo, entraram muito bem, o Rato também fez uma boa partida pelo lado esquerdo. O São Paulo foi ganhando volume de jogo, e aí no final da partida, aos 41 minutos do segundo tempo, quando a torcida do Botafogo já cantava pela classificação, o André Silva, que também entrou bem no jogo, pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento na cabeça do Caleri, e aí o Caleri, ele é mortal pelo alto. Ele se antecipa a marcação do zagueiro Adrielson e cabeceia no canto direito do goleiro. Empate, 1-1, festa, êxtase da torcida do São Paulo, e ali parecia que as coisas iam caminhar para o nosso lado. A torcida botafoguense sentiu o baque, o impacto do gol, e o São Paulo estava numa outra vibe. Parece que o Botafogo tomou um banho de água fria naquele momento, e o São Paulino, ele estava em êxtase, estava com moral lá em cima. Então, assim, faltava pouco tempo para o final da partida e as penalidades vinham. E vieram. As penalidades vieram. Né? O Caleri, que para mim foi o principal responsável pela eliminação, porque ele perdeu 2 gols feitos, que não pode um jogador como o Caleri perder. Ele bateu a primeira penalidade. E ele desperdiçou a primeira penalidade. Até aí tudo bem. Bater pênalti, o cara bater pênalti e perder, tudo bem. Né? O que eu pego com relação ao Caleri foram as chances desperdiçadas durante o jogo. O Botafogo fez o primeiro gol, o São Paulo empatou, o Botafogo fez 2-1, o São Paulo fez 2-2, o Botafogo fez 3-2, o São Paulo empatou novamente 3-3, e aí o Botafogo perdeu a terceira oportunidade, igualou de novo a série, de novo o São Paulo teve a oportunidade. O Luciano fez o quarto gol, que era a última penalidade para a série, e teve o match point. Só que o Almada também igualou. Importante, o Rafael, que foi muito importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa, porque também pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras. O Rafael, ele tem sido muito questionado esse ano, e com razão, ele não tem feito uma grande temporada. Ele não foi bem em nenhum pênalti. O Rafael, ele não conseguiu acertar nenhum canto. E aí o Botafogo conseguiu o empate com o Almada, veio as alternadas e o Nestor perdeu o pênalti, bateu mal o pênalti. O John pegou e no final das contas o Botafogo acabou fazendo o gol da classificação e eliminando o São Paulo.
que fica desse jogo, como eu falei para vocês? O São Paulo é um time que compete muito. O São Paulo é um time que tem caráter. O São Paulo tem jogadores que, que entendem o peso da camisa do São Paulo, respeitam a instituição São Paulo. Como há muito tempo a gente não via, há anos atrás aí, em gestões anteriores, a gente não via jogadores respeitando a instituição, jogadores que estavam acima do bem e do mal na instituição, aquele vestiário contaminado, entrava jogador, saía jogador, o cara não queria renovar contrato, preferia sair para outro clube. Então, assim, hoje a gente vê um outro São Paulo, a gente vê uma outra instituição, a gente vê jogadores que gostam da instituição, a gente vê jogadores que lutam pela instituição. Então, assim, essa questão a gente não sofre mais, eu acredito, por um tempo. A grande questão do São Paulo é a estratégia que o Casares montou para conquistar a Libertadores da América foi muito parecida com a do Fluminense do ano passado. Jogadores experientes, jogadores rodados, jogadores com vínculo na Europa, como foi o caso do Lucas Moura, do Luiz Gustavo, do Rafinha. Mas faltou, eu acho que intensidade, faltou vigor. Né? O ano passado o São Paulo tinha jogadores experientes, rodados, e ganhou a Copa do Brasil por conta também deles, mas também tinha jogadores que combatiam, jogadores jovens, como o Pablo Maia, como o próprio Alisson, como o Beraldo, jogadores que tinham a juventude e também tinham intensidade para poder ajudar os mais experientes. Esse ano o time ficou mais velho, ficou mais envelhecido. E eu acho que a parte física também conta muito. Né? As lesões também atrapalharam. O Alisson foi uma perda que foi muito sentida, mesmo o Bobadilla fazendo boas partidas. O Alisson estava muito bem no meio de campo do São Paulo. O Ferreirinha, que estava muito bem lá no lado esquerdo também, no ataque do São Paulo, foi uma perda significativa. Então, assim, por tudo o que o São Paulo passou, eu acho que é válido a gente enaltecer o trabalho e a luta desses jogadores. O Botafogo era um time melhor, é um time melhor que o do São Paulo hoje. Investiu pesadamente esse ano, né? Foram dezenas de milhões de euros que foram gastos em contratações. O Botafogo montou um novo time, é um time forte, é um time que vai buscar algum título, nem que seja o Brasileiro ou a Libertadores da América, mas o São Paulo deu trabalho. Então, assim, o São Paulo ele tem jogadores que estão lutando pelo time. Então eu acredito também na reviravolta desse time. Eu acho que o São Paulo deve brigar aí pela vaga direta na Libertadores da América. Esse time deve ir longe. Só que agora precisa também pensar em 2025, pensar numa reformulação. Alguns jogadores têm que sair mesmo, alguns não tem que fazer renovação. No caso do Rafinha, do Luiz Gustavo, esses jogadores têm que sair. Tem que dar novas oportunidades para garotos da base, como o William Gomes, o Rian Francisco, o próprio Henrique do Carmo, o Negruti, que eu gostei das partidas que ele fez no ano passado. Ele deveria ter algumas oportunidades. Então, assim, o São Paulo precisa fazer já o planejamento para 2025, mas tem que trabalhar em cima do que tem ainda neste ano. Nós temos ainda 11 jogos para fazer esse ano. O São Paulo precisa se classificar para a Libertadores do ano que vem para a gente poder ter aí um ano melhor, tá bom? O que você acha, torcedor? Você gostou do jogo? Não gostou, lógico, mas obviamente você tem visto também o lado positivo das coisas que aconteceram? A gente tem que ver, né? E a gente tem que acreditar porque é o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Grande abraço, ótimo domingo para você.